Olá, amigos da TV Impacto, estamos de volta. É um prazer muito grande contar com você que nos acompanha e sempre aquele recadinho que no início do trabalho aqui da entrevista sempre eu faço, né? Aquele recado, se você já está inscrito, obrigado, e se ainda não está, convido para você fazer parte, se integrar aí a essa turma que nos segue e acompanhar o nosso trabalho aqui na TV Impacto, em todos os nossos canais das redes sociais. Estou aqui hoje no dia do aniversário de Santarém, desse feriado municipal, recebendo aqui o deputado federal Anderson Pinto, que conseguiu abrir um espaço na agenda muito agitada, né, da semana, para conversar com o nosso internauta aqui da TV Impacto. Quero dar boas-vindas ao deputado e sua equipe, a Nilton César dali, a outra, a Dani, assessora, e, claro, estamos na luta, né? Aniversário da cidade, 362 anos de Santarém, estamos aqui. E eu peço que você fique até o final da entrevista, porque às vezes você, está meio longo, eu vou... Calma, eu quero que você fique até o final, porque tem uma surpresa para o deputado no final. O último assunto vai ser surpresa. Deputado, estamos aqui para conversar. Vamos fazer um rápido resumo, né, das suas atividades em Brasília e falar também do seminário que acontece, né, nesta sexta-feira e que é de suma importância para o desenvolvimento de Santarém e da região. Mas antes disso, nós vamos acompanhar a mensagem do supermercado Coração de Mãe. Ok, bem, deputado, sempre é um prazer recebê-lo aqui. Como eu disse, obrigado por abrir esse espaço, porque é um feriado, né? A agenda está corrida, tem programação nesse dia todo hoje aqui. Vamos falar de atividades suas em Brasília. Perfeito, Oswaldo. Eu queria, primeiramente, lhe agradecer pelo convite, pela oportunidade mais uma vez. E é sempre muito bom você estar prestando contas, falando sobre o mandato, o que você está fazendo, o que você está planejando como representante do povo de Santarém e do nosso querido estado do Pará, lá em Brasília, né? Primeiro, parabenizar a nossa cidade de Santarém, uma cidade que eu nasci e me criei. Temos, né, muito orgulho, muita honra de ser filho dessa terra, uma terra abençoada. Parece que Deus pegou e colocou Santarém no melhor lugar do mundo, porque de fato a nossa região aqui, a nossa cidade de Santarém é localizada geograficamente num ponto estratégico para o desenvolvimento do país, como também num ponto estratégico das belezas naturais. A confluência de dois rios maravilhosos. Tapajós, Amazonas, todo mundo que vem aqui. Então, quero parabenizar minha cidade de Santarém, principalmente o seu povo aguerrido, trabalhador, todas as lideranças políticas, em nome do prefeito Nélio, do nosso governador Helder, dos vereadores, dos líderes de bairro, das comunidades que todos os dias estão ajudando a construir a nossa história, né? E os milhares de pais e mães de família que estão trabalhando todos os dias para contribuir com a nossa economia e construir a nossa história. Então, parabéns, minha querida Santarém. Eu comecei o mandato. Pois é, cinco meses, né? Exatamente. 5 meses, né? Da posse dia 1º de fevereiro, 5 meses. Como é que está esse início de trabalho? Perfeito. Eu, na verdade, eu comecei a fazer meu trabalho como deputado federal ainda eleito no mês de novembro, uma articulação em Brasília, porque o que acontece? O deputado federal que entra, ele só tem, por exemplo, direito a emendas parlamentares no orçamento do ano que ele é empossado, ou seja, 2023, para 2024. Então você tem que se articular, tem que correr atrás, tem que ir junto às lideranças lá em Brasília. Eu fiz isso com o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, com o líder Ginaldo Bulhões, com o senador Jader, que tem me ajudado. Não só o Jader atendeu aí solicitações nossas para o município do Oeste do Pará, 16 milhões de reais em emendas para esse ano ainda. Para nós é importante. Fomos para cima e conseguimos uma conquista que foi garantir que nós, que estávamos entrando, pudéssemos estar aí fazendo as indicações das emendas de bancada do Estado para o Estado do Pará. E só para a saúde nós implementamos esse ano 13 milhões de reais direto ao governo do Estado, que está distribuindo para os municípios da região, fazendo a boa política, assim como o governador tem nos ajudado muito também com outras ações que de responsabilidade do Estado, para ajudar os municípios, principalmente na área da saúde, na área da infraestrutura, na área do esporte, na área da cultura. Inicialmente nós estamos fazendo esse trabalho, e claro, aqui na minha cidade de Santarém, também consegui aí 6 milhões e 500 de emenda individual, uma articulação que nós fizemos, e a maior parte desse recurso
em torno da metade de tudo que nós articulamos, nós estamos destinando para Santarém, porque compreendemos que o meu mandato começa daqui. Nós tivemos aqui 66% dos meus votos foram de Santarém. Então nada mais justo que começar a mandar o maior volume de recursos. Porém, todos os municípios que a gente teve o apoio, que fazem parte da nossa região, parte deles já estamos atendendo e os outros nós vamos atender com as emendas de outubro para valer para o ano que vem. Mas isso são apenas as emendas, né? Fora tudo que você pode fazer junto ao governo federal, junto ao governo do estado, para conquistar muito mais. E nós estamos fazendo isso. Você sabe que eu fui secretário regional de governo, tenho essa afinidade direta com o governador Helder, e agora como deputado federal ele continua ajudando a nossa região também com a nossa articulação. Eu posso citar aqui para Santarém tudo que já vem sendo feito, posso citar outras conquistas importantes nessa parceria do governo do estado, Prefeitura de Santarém através do prefeito Nélio, com o meu mandato de deputado federal, que a população de Santarém e todo o oeste do Pará me concederam aí, através dos votos, pela vontade de Deus, claro, esse mandato. O governador hoje mesmo veio fazer a entrega aí veio começar a obra da Usina da Paz. O que é a Usina da Paz? É um lugar em que vai se fazer 72 atividades, todas as atividades na área da formação, da educação, da cultura, do esporte, do lazer, do entretenimento, para a nossa população. Essa foi uma estratégia que começou em Belém, com 7 unidades, hoje tem 9 e o governo vai fazer 40 no estado todo. Aqui já começou em Altamira, começou em Itaituba e começou hoje aqui em Santarém. Eu posso destacar também o Centro de Convenções, que está em fase quase praticamente pronto, mas ainda por alguns detalhes adiamos essa inauguração, que o Centro de Convenções, ele dá uma oportunidade para o turismo de eventos, que nós não temos hoje, por exemplo, uma grande empresa, um grande grupo de pessoas que querem fazer um evento aqui, um grande encontro das suas empresas ou de qualquer outro segmento dentro da nossa região, não tinha um lugar. Agora nós vamos ter, que é o Centro de Convenções, que vai promover o evento, o turismo de eventos. Com a parceria do governador, nós conquistamos um recurso para a reforma e ampliação geral do Mercadão 2000, porque isso era uma coisa que eu tinha um sonho desde quando eu era vereador, mas eu não tinha emenda, não tinha realmente quem pudesse ajudar naquele momento. E agora, nessa articulação nossa, fomos com o governador Helder, ele também fez essa garantia para realmente fazer um trabalho, vamos dizer assim, de uma revitalização total e mudança naquelas áreas que ainda não tem uma estrutura boa. E você sabe que o Mercadão 2000 é um complexo hoje maior que nós temos, é um ponto turístico, precisa te dar esse apoio. Também estou conseguindo, junto ao governador, nessa articulação que eu já lhe disse, em relação à questão da construção do Sairódromo, que era outro sonho nosso, desde quando vereador, o Nélio quando era deputado ainda estadual, o Lira quando era federal, e nós não conseguimos porque a gente não tinha esse apoio do governo. O governador também já sinalizou, inclusive a secretaria Úrsula veio apresentar o projeto dessa construção em parceria com o município, do projeto da Praça do Sairé, o complexo do Sairé, e Alter do Chão, inclusive, que deve também compor uma novidade, uma parceria do governo do estado, que nós articulamos junto ao FOP, para promover um curso de turismo. Nós, se Deus quiser, vamos avançar para isso, funcionando diretamente lá. Então, são atividades importantes, como eu posso citar aqui a continuação da nossa Enterprise. Você viu que a Prefeitura fez ali o trecho de Pajuçara, e agora a ideia é fazer aquele trecho do Pajuçara até indo rumo à Ponta de Pedras. Nós estamos ainda vendo a quantidade que vai ser liberado nessa etapa, mas a minha vontade é a gente estender isso para atender também o município de Belterra. Então, assim, além disso, aí nós estamos trazendo mais asfalto para a cidade, nessa parceria com o governador Helder, como também com o meu mandato. Você tem uma ideia, a primeira emenda que eu consegui, que veio para Santarém, nós já conseguimos incluir as ruas que faltam no bairro do Mapiri e um pouco no bairro da Liberdade, para atender. Porque a gente tem que começar da onde as pessoas sempre nos acompanharam. Por exemplo, eu como vereador 4 vezes, os 2 bairros com maior votação minha foi o bairro do Mapiri e Liberdade. Então são coisas que você vai vivendo e as pessoas vão te ajudando a construir um mandato que você tem que poder contribuir. Assim, e tantas outras coisas, o governador está nos ajudando aqui em Santarém, em toda a região. Estou falando mais de Santarém hoje por conta também do aniversário da cidade, Além disso, nós estamos lá em Brasília, num dos objetivos principais nossos,
existe uma questão histórica aí, não é questão do governo A ou do governo B, mas é uma questão de falta de prioridades e no combate à desigualdade regional. Quando você olha o mapa do Brasil, você percebe claramente, comparando as regiões, que a região sul, região sudeste, região centro-oeste e nordeste são regiões muito mais desenvolvidas que a região norte do país. Isso se consolida e se exemplifica na questão da infraestrutura. Você pode andar nessas outras regiões que eu estou lhe falando. A maioria da malha viária de rodovias federais são pavimentadas. Aqui no Pará, nós temos a maior rodovia do país sem pavimento, que é a Transamazônica, que ela atravessa do limite do Brasil, no estado do Amazonas, vai até o lado oeste, nordeste do país. Porém, o maior trecho sem pavimentação dela está onde? Aqui no norte, no estado do Pará, com 800 quilômetros e 500 metros. Isso é um absurdo. Ou seja, estrategicamente, os governos do Brasil como um todo, independente se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, né, todos não tiveram esse olhar diferenciado de combater a desigualdade regional. Essa é uma pauta prioritária. E eu estou desde novembro, toda reunião que eu participo, seja nas comissões, seja nos ministérios, seja em qualquer lugar, eu falo disso. E qual é a vantagem disso? Hoje, vários deputados estão vindo conosco, abraçando. Por quê? Porque todo mundo fala em igualdade. Ah, porque tu tem que ser igual. Mas quando você olha, está tudo desigual, né? Principalmente com o norte do país. Então, a nossa grande batalha, a implementação do custo amazônico dentro do orçamento da União, para que se faça essa distorção, essa correção, melhor dizendo, dessa desigualdade e injustiça que a gente sofre ao longo do tempo. O que é esse custo amazônico, então, deputado? Quando se fala em custo amazônico em Brasília, se pensa logo só em preço das obras, que já é mais caro aqui do que no centro-sul do país, porque aqui as distâncias são maiores. Então, por exemplo, uma carrada de areia para construção, né, ou qualquer outro material que precisa vir de fora, para cá chega mais caro que outras regiões. Mas o processo de preço ele é geral no Brasil todo. Aí você acaba tendo dificuldade de buscar mais recursos para fazer as grandes obras. Só que eu não estou olhando o custo amazônico só em relação ao preço das obras, mas também na prestação do serviço público e nos repasses constitucionais do governo federal da União para os estados e para os municípios. Cito o exemplo: transporte escolar. O aluno, o valor é repassado para os municípios brasileiros por aluno, que é per capita. Sim. O mesmo valor que é repassado para o aluno lá do sudeste do país é passado para o norte. Está errado. Errado. Por quê? O transporte escolar nessa região sudeste, eu não encontrei alguém lá que me dissesse, olha, lá tem de 50 quilômetros, de 100 quilômetros, não tem. 30, 20, 40. Aqui na nossa região, 100 quilômetros, 150 é normal. Ter 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas de barco é normal. Então, esse transporte ele é mais caro. Mas o repasse, o valor do repasse para os municípios é o mesmo. Ou seja, a gente falta a proporcionalidade, né? Claro, mas é isso. E um detalhe, não pode ser por aluno. Porque no grande centro, uma sala de aula, inclusive do interior dos grandes estados, dos estados mais com uma maior densidade demográfica e uma menor distância, as salas de aula são com 40 alunos. Aqui no norte nós temos situações de sala de aula com 10 alunos. Como é que você vai conseguir pagar um transporte escolar? Então, isso serve para o transporte, e para a educação, serve para a saúde, para qualquer prestação de serviço. Esse é um aspecto. O outro é em relação ao serviço prestado pelos órgãos públicos federais no Brasil, que é outra luta minha em todas as áreas. Aí eu cito um exemplo muito prático. Você que está me assistindo agora, se entrar no site do INSS em São Paulo para marcar uma perícia médica, você vai conseguir entre 1 semana e 2 no máximo. Hoje, aqui em Santarém, se você entrar para pedir uma perícia médica, você vai marcar para março ou abril do ano que vem. Ou seja, é um absurdo. O mesmo serviço prestado por um órgão federal. Isso nós levamos ao ministro Carlos Lupe, da Previdência, que abraçou a ideia da gente fazer essas distorções. Por que isso ocorreu? Concurso público, o número de efetivo é reduzido. Não que as pessoas lá que estão trabalhando não sejam capazes, pelo contrário, tem muita experiência. O problema é que sozinhas não dão conta da demanda. Então eu cito o exemplo do INSS, mas isso serve para tudo. Então é importante
que a importância de se ter um representante dessa região, ou um conjunto de representantes, porque nós somos 17 só no Pará, é fundamental para que te mostre para o país as nossas dificuldades. Por exemplo, quando eu disse lá, na primeira reunião nossa na bancada do MDB com 42 deputados, que aqui no Pará tem uma rodovia federal de 800 quilômetros sem pavimento, todo mundo se espantou. Onde são esses 800 quilômetros? Porque às vezes você fala, mas aonde que ninguém vê isso? Lá da divisa de Jacareacanga com Apuí até Itaituba são 480, tá? Sem pavimento. Tu tem só aquele 17 que os quilômetros que o Valmir fez com o prefeito de Itaituba da Transamazônica, com recurso que ele conseguiu. Para te ter uma ideia, o prefeito teve que fazer o serviço do governo federal. O outro trecho são esses 33 quilômetros, que é um absurdo, onde a BR-163 se junta com a Transamazônica, do 30 no Campo Verde, que é distrito de Itaituba, até Rurópolis, só para ser mais exato, 33 quilômetros, 850 metros. É um absurdo não estar pavimentado isso. O outro, de Rurópolis até Placa, 90 quilômetros, de Placas até Uruará, 60 quilômetros, de Uruará até Medicilândia, 104 quilômetros, né, e 35 quilômetros entre repartimento, novo repartimento e Itupiranga. Então, somando esses números, são 800 metros e 500, 800 quilômetros e 500 metros. Então, isso é um absurdo que nós temos que trabalhar. E aí, Oswaldo, o que eu fiz? Eu fui para Brasília, identifiquei as comissões importantes para discutir os assuntos e faço parte delas. Comissão de Saúde, Comissão de Agricultura. Hoje também eu estou ativo na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Viação e Transporte, participando dos debates, por conta dessa questão, na Comissão de Desenvolvimento Regional, de Integração e Desenvolvimento Regional, e a partir disso estão surgindo as ideias da gente fazer aí as frentes parlamentares. Nós começamos junto, o deputado Duda Ramos, é um deputado do MDB lá de Roraima, ele puxou para a Comissão de Viação e Transporte o assunto da discussão do preço da passagem aérea para a região norte. Nós fomos, você lembra que eu estive lá com o prefeito Nélio, e a partir dali nós formamos uma frente parlamentar, inicialmente do norte, e avançamos para a Amazônia Legal, que são os 9 estados. Por quê? Quando você olha a representação política do país dentro da Câmara, ela é desigual. Assim, desigual porque ela é proporcional à população, mas por outro lado, a gente acaba sendo menos. Quando você junta os 7 estados do norte do país, são apenas 65 deputados federais. Quando você junta com os outros 2, que formam a Amazônia Legal, que é o Maranhão e o Mato Grosso, né? Quando você junta, aí nós vamos para 91 deputados e 27 senadores. Então, estamos montando a frente parlamentar da Amazônia Legal para a gente fazer uma pauta conjunta desse momento que a gente vive, que todo mundo está falando de Amazônia, só que chegou a hora de a gente falar, opa, ok, a Amazônia vai contribuir com o país, vai contribuir com o mundo, mas o que nós vamos ter aqui para a nossa região? A gente começa... Não pode só querer o bônus, tem que ter um ônus, né? Claro, a gente tem que entender o seguinte, hoje o grande debate, e o governador Helder está puxando esse protagonismo para a Amazônia, porque a Amazônia, a gente precisa entender o seguinte, nós vemos um momento hoje que a gente precisa mudar algumas atitudes, algumas formas de trabalho nosso em algumas atividades, para poder a gente se adequar a esse novo momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós somos o único país do mundo hoje, isso eu afirmo porque eu estou acompanhando esse debate, que nós podemos provar para o mundo que aqui nós podemos manter a floresta em pé e utilizar as áreas antropizadas para produção de alimento como estamos fazendo. O que a gente precisa hoje? Só consolidar isso e mostrar para as pessoas que não tem necessidade de conflito no campo, tem necessidade de junção no campo. Então, protege a floresta, mantém as áreas degradadas para a produção de alimento que está acontecendo, inclusive a gente pode triplicar a nossa produção de alimentos, seja na agricultura, seja na pecuária, seja na atividade florestal, seja na mineração, a gente pode triplicar, sem derrubar a floresta. Tá certo, deputado. E aproveitar para falar então do Congresso, seminário, que tem o objetivo também de abordar esses assuntos, questão do desenvolvimento, da habitação, né, e mobilidade. Perfeito. Nós estamos diretamente conversando com vários ministérios, e claro, nós temos um ministro do Pará, que é o ministro da cidade, então é importante a gente estar nesse diálogo. Aí o ministro abriu um programa dentro do Ministério da Cidade chamado Ministério Itinerante, andar pelo país para que o Ministério conheça todas as regiões. E aqui no estado nós vamos realizar o terceiro, eu estou coordenando aqui na nossa região oeste do Pará,
nessa parceria com o Ministério das Cidades. Contamos com a parceria da Prefeitura de Santarém e do Governo do Estado e dos deputados que também atuam nessa região aqui do oeste do Pará. Todos nós estaremos presentes na UBRA nessa sexta-feira, dia 23, de 8 da manhã até às 17 horas. Aí eu quero dizer, e o que é esse seminário? Esse seminário, além do ministro, ele está trazendo toda a equipe dele de secretários para fazer 4 painéis de discussão e mostrar para os prefeitos, câmaras, lideranças comunitárias, as instituições que lutam por moradia, por desenvolvimento, por saneamento, né? Qual é o caminho para que a gente possa buscar junto ao Ministério esses programas. Então o ministro vai fazer vamos fazer uma abertura, que é um ato, vamos dizer, administrativo e mais político, com a presença do ministro e deputados fazendo a abertura, e logo em seguida nós vamos ter 4 painéis. Vamos discutir nesses painéis habitação, que é um tema importante para a gente corrigir um déficit habitacional de mais de 6 milhões de pessoas no país, e aqui no Pará também esse déficit é alto. Vai ter gente do Ministério da Cidade para fazer isso, como também da COAB, da Companhia de Habitação daqui do Pará. Vamos falar de saneamento, está vindo o secretário Leonardo Pisciani, que inclusive é deputado federal, que hoje assumiu essa secretaria para falar sobre saneamento. Nós vamos falar de mobilidade, está vindo o secretário Denis a tratar desse assunto junto com o Guilherme, que são pessoas do Ministério da Cidade, para falar sobre esse tema mobilidade, e também a equipe do ministro vem falar sobre desenvolvimento regional, exatamente baseado naquilo que nós estamos trabalhando no combate às desigualdades regionais. Então eu quero fazer um convite, quem pode participar? Todo mundo que tem interesse nesses 4 eixos, nesses 4 temas, pode participar na UBRA, pode fazer uma inscriçãozinha pela internet, também basta entrar lá na nossa rede social, que tem o link para essa inscrição, mas você não precisa também necessariamente fazer a inscrição, pode ir direto, que na hora você vai participar lá. E qual é o grande pedido que eu faço? Vá preparado para ficar durante todo o dia, porque a abertura ela é importante, mas tão importante quanto essa abertura com a presença do ministro, são os painéis, os 4 temas que vamos discutir ao longo da tarde, e é importante que você participe. Os prefeitos da região vão vir, Câmara de Vereadores, instituições, e estamos juntos, porque eu tenho que fazer esse papel, Evaldo, porque essa é a minha obrigação. Eu fui eleito para fazer esse trabalho de trazer, aproximar o governo. E aí eu finalizo a minha participação aqui com você, deixando uma mensagem para as pessoas. Eu sou do MDB, a minha postura e o meu pensamento ideológico, ele é muito mais caracterizado de direita, essa é uma posição muito clara minha, só que eu não vou para Brasília para ficar no embate ideológico entre as extremas direita e esquerda. Eu não vou fazer isso. Eu acho que a população espera de mim a minha atitude como deputado federal para lutar, para trazer as coisas para cá, para a nossa região. Seja recurso financeiro para obras, seja trazer para cá, para melhorar a nossa arrecadação, trazer mais recursos para os diversos serviços prestados, ou seja, para fazer uma mudança numa lei que dê impacto positivo na vida do povo do Pará e da minha região. Então é por isso que eu vou para Brasília. Então é importante as pessoas entenderem que mais do que ficar simplesmente falando em rede social, gritando com os outros, esculhambando com os outros, mais importante é você estar atento nos grandes temas do país e ajudar a trazer as coisas para desenvolver a nossa região. E mais oportunidade para a nossa gente. Tá bom, e para terminar, agora chegou aquele momento que eu disse que ia fazer a surpresa, porque eu nunca cobrei de ninguém para conceder entrevista aqui, e hoje chegou o dia de eu cobrar. Perfeito. Mas não é dinheiro, não. Perfeito. A cobrança é o seguinte, já cobrei isso do secretário Daniel, né, da infraestrutura, do prefeito, e eu quero dar uma sugestão aqui, uma cobrança sugestão. Hoje é aniversário de Santarém, que começou na rua 24 de outubro, foi a primeira rua de Santarém. Para quem não sabe, a Tapajós foi construída depois, né? Mas onde começou Santarém, 362 anos, foi na rua 24 de outubro. Faça uma emenda lá para proporcionar possibilidade do secretário Daniel e do prefeito arrumar essa 24, desde lá, da Senador Lemos até Cuiabá, porque foi feita da Cuiabá até lá no Iate, mas esse pedaço é uma rua importantíssima, é histórica e que não vai ser tão caro. Então, assuma esse compromisso aí. Já vou assumir então, Evaldo, até porque a 24 de outubro, a gente tem que entender o seguinte, ela é uma avenida que ela desce no sentido centro-Cuiabá. E nós temos que entender o seguinte, ela tem que permanecer, só que ela tem que ser uma alternativa melhor para tirar o fluxo mais da Tapajós. E isso nós já conversamos com o prefeito Nélio, está dentro do nosso planejamento,
né? E nós vamos só combinar com ele o seguinte, Nélio, tu já tem o recurso para isso? Eu ainda não tenho, então conta comigo que eu vou conseguir esse recurso para a gente fazer, porque nós já colocamos a 24 de outubro no planejamento. É claro que eu preciso só conversar com ele para saber se já tem o recurso. Se não tiver, eu vou conseguir esse recurso para o Nélio, até porque nós somos parceiros e eu concordo com você que a 24 de outubro é uma via muito histórica, importante. né? Todas as ruas elas são importantes, mas tem aquelas que ao longo do tempo ela foi se degradando, que é o caso da 24 de outubro. Ela nunca foi recatada. Que ela não é só do ponto de vista da mobilidade, mas é uma rua histórica da cidade. Eu concordo contigo. Inclusive, 24 de outubro é uma data importante também para a nossa... Foi a elevação de Santarém. Exatamente. Então, era o primeiro aniversário de Santarém, era nesse período. Exatamente. Né? Então, só para a gente deixar bem claro, conte comigo aí, eu acho que um pleito justo, nós vamos estar ajudando, porque com certeza os moradores da 24 de outubro merecem, e também a Tapajós vamos fazer a mesma coisa, porque você também vamos ter que melhorar a Tapajós, porque recebemos uma aula belíssima, o prefeito Nélio também já colocou no planejamento, e já está também... Aliás, já foi até iniciado, da Tapajós já foi iniciado. Exatamente. Indo da Cuiabá em direção ao centro. Aí vai fazer Falta toda só a continuidade. Exatamente. Eu te agradeço. Okay. Muito obrigado pela sua participação aqui, eu sei que a agenda está muito corrida, mas era importante a gente levar os nossos internautas que cobravam a sua presença aqui para, naturalmente, dar as informações das suas atividades lá em Brasília. Eu que agradeço e te dizer, tem um escritório aqui em Santarém, funcionando como escritório regional, na Gonçalves Dias com a Barão de Guajará, lá no bairro de Santana. Escolhi ali o bairro de Santana para tirar a questão só de estar no centro da cidade às vezes, mas também da proximidade com o terminal nosso, que todo mundo da região vem para ali, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, Oswaldo. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo e o mandato está à disposição de todos. É isso aí. Parabéns, Santarém. 362 anos de história, de beleza, e nós temos que amar Santarém, amar só, não na palavra, mas amar em atitudes, em gestos, em defesa, em busca de progresso, desenvolvimento sustentável, melhoria de qualidade de vida para o cidadão. Aí, você já sabe, nós fazemos TV pensando em você. Há 362 anos, Santarém nasceu. E graças às obras da Prefeitura, ela renasce melhor todos os dias. Com investimento recorde em educação para o futuro das crianças e adolescentes. E em obras de infraestrutura por toda a cidade. Além de levar saneamento, água, energia e saúde para quem mais precisa, onde quer que a população esteja. Estamos construindo Santarém de mãos dadas com a população. Parabéns, Santarém! Bem-vindos a uma nova cidade.